Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, agora na aula 2 de Legislação e Regulamentos Disciplinares. Antes de começar, faço um adendo em relação ao último vídeo da aula 1. Apesar de eu ter parado a aula de maneira súbita, não tinha mais nada depois daquilo. É porque eu acabei apertando para finalizar o vídeo, mas já era o final mesmo, então fiquem despreocupados que aquela aula está completa, que é a parte 3 da aula 1. Então vamos lá, nessa aula 2, a gente vai falar um pouquinho do CBMERG, Corpo de Bombeiros, Estado Militar do Estado do Rio de Janeiro, na Constituição. E aí seja na Constituição Federal, seja na nossa Constituição Estadual. Vamos falar um pouquinho de poder de polícia e do regulamento de uniformes do CBMERG. Então são objetivos dessa aula: ser capaz de localizar o Corpo de Bombeiros na Constituição da República e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, identificar o CBMERG dentro da organização do Estado, conhecer uma das atividades desempenhadas pelo CBMERG por meio do poder de polícia e fazer uma pequena introdução ao regulamento de uniformes do CBMERG. E temos como, então, o capítulo 1, CBMERG na Constituição, capítulo 2, poder de polícia, e são subitens desse capítulo 2, o conceito do poder de polícia e o poder de polícia, a diferença entre poder de polícia e poder disciplinar. Capítulo 3, o regulamento de uniformes, e a gente finaliza com mais questões, né? E vamos lá, então, capítulo 1, CBMERG na Constituição. Trago aqui, de antemão, a Constituição Federal. No artigo 2º da Constituição Federal vai dizer: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por que eu trouxe esse artigo? Para a gente já começar a entender de qual poder o órgão CBMERG faz parte. Acredito que, se não são todos que saibam, a maioria saiba que de maneira clássica nós temos 3 poderes. E eu digo de maneira clássica porque talvez aí quem esteja me assistindo tenha formação em direito, e aí eles sabem que a doutrina moderna vai falar que não são mais 3 poderes, e sim outros poderes estariam incluídos hoje em dia na estrutura do Estado, como, por exemplo, Ministério Público e Tribunal de Contas, que seriam 2 órgãos que não estão inseridos em nenhum desses 3 poderes. Mas isso é só a título de curiosidade, não cai na nossa verificação corrente, fiquem tranquilos, mas é interessante para a gente saber como anda a matéria, né, e como é a organização do nosso Estado. Então, de maneira clássica, nosso Estado, nós temos 3 poderes. Poder legislativo, com a função de legislar e fiscalizar, e aí o exemplo que eu dou é a Assembleia Legislativa. Nós temos o poder executivo, com a função de administrar, e aí como exemplo o próprio Corpo de Bombeiros, e o poder judiciário, na função de julgar, e aí como exemplo, Tribunal de Justiça. E aí, como vocês podem perceber, eu trouxe um artigo da Constituição Federal e um artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então eu vou sempre fazendo isso, trazendo os artigos, e aí vocês vão perceber que, na verdade, ou eles são iguais ou semelhantes. Parece que a Constituição do Estado, em várias partes, ela copia e cola a Constituição Federal, né? Então, temos no artigo 135 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro dizendo o seguinte: o Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado, auxiliado pelos secretários de Estado. No nosso caso, o secretário de Estado é o secretário de Estado de Defesa Civil, que é a nossa autoridade máxima. Então, nós temos como, na verdade, autoridade máxima não, autoridade máxima dentro da secretaria, né? Nós temos o secretário de Estado de Defesa Civil e o órgão CBMERG está incluído nessa secretaria, na estrutura dessa secretaria. Mas a nossa autoridade máxima, dentro de uma hierarquia, dentro de uma organização do Estado, temos o governador, né?
que é o chefe do Poder Executivo. Então temos o 184 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e vai dizer o seguinte: a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se com a Polícia Civil e a Polícia Penal ao governador do Estado. Então, mais uma vez, a gente pode perceber quem é a nossa autoridade máxima. Nós somos subordinados ao governador do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu trouxe tanto um artigo da Constituição Federal quanto um artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O artigo 142 vai dizer: os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aqui eu quero destacar que nós somos militares dos estados. Então nós temos os militares federais, que são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e temos os militares dos estados, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros. Falam-se em desmilitarizar a polícia ou desmilitarizar o CBMERG, o Corpo de Bombeiros. Para que isso aconteça, isso tem que ter uma alteração constitucional, não é uma alteração simples, a gente já falou sobre isso, não é uma alteração simples, então acaba que isso, na verdade, é ventilado, sempre foi ventilado por anos e não acontece, porque para acontecer tem que ser realmente uma demanda política, uma força política muito grande para fazer essa alteração, que aí vai atingir não só o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, mas o Corpo de Bombeiros do Brasil inteiro, o Corpo de Bombeiros, a Polícia do Brasil inteiro, e seria, na verdade, através de uma mudança constitucional, né? Então, nós somos militares dos estados, né? E outro adendo que eu faço aqui é sobre a hierarquia e disciplina. Eu trago mais uma vez a observação que eu falei na aula passada, na aula 1, que nós não temos direitos absolutos e que direitos e princípios eles são resolvidos através de ponderação, né? Eu não excluo um direito fundamental, eu não acabo com um princípio, eu só, em determinado caso, vou sopesar dois princípios e vou utilizar o mais adequado para aquela situação. E, como eu falei, a gente está submetido a princípios que os civis não estão. Por exemplo, o princípio da hierarquia e da disciplina. E você percebe que esses princípios são princípios constitucionais. Então, não foi nem a lei que trouxe. A lei ela vai detalhar mais isso, mas é constitucional essa ideia. Então, a Constituição ela fez questão de restringir o exercício de direitos por parte desses militares. Para quê? Para que consigamos exercer a nossa missão constitucional, a nossa missão final, tanto os militares do Exército, os militares federais, quanto os militares estaduais. E aí, por isso que nós temos ônus, que talvez os civis não tenham, mas que são para compensar, né, essa perda, essa restrição de direitos. E aí, por isso que eu sempre digo que não são regalias, na verdade são compensações. Eu não sei se eu falei, mas o artigo 91 também da Constituição do Estado do Rio de Janeiro traz exatamente a mesma coisa, que nós somos servidores militares dos estados, estaduais, né? Ainda na Constituição Federal temos o artigo 144. E aí o artigo 144 vai dizer: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí elencam vários órgãos, mas o que é importante para a gente é o 5º, polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Então, a Constituição Federal ela trouxe no seu 144 os órgãos da segurança pública. Os parágrafos 5º e 6º desse mesmo artigo vão tratar especificamente da polícia e do Corpo de Bombeiros. E eles vão dizer o seguinte, parágrafo 5º. Às polícias militares cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. E aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, e aí eu trouxe só como título de exemplo, o Estatuto, Lei Estadual 880, que vai ser tratada na aula de Estatuto com o Tenente Machado. Então, ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. E aí eu trouxe também a Lei 12.680, é uma matéria que aqui nessa aula de legislação e regulamentos não faz parte, talvez seja tratada na matéria de defesa civil, mas só como uma pincelada, as nossas atividades constitucionalmente definidas são aquelas que forem atribuídas por lei, e aí as nossas atividades estão atribuídas nas leis estaduais, e atividades de defesa civil. E o que são essas atividades de defesa civil? Então a gente tem a Lei 12.608, que traz a Política Nacional de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil. E lá ela vai trazer diretrizes, objetivos de defesa civil e vai distribuir competências. Competências aos entes federativos, competências à União, aos estados e ao Distrito Federal. E ela vai estabelecer todo o Sistema Nacional de Defesa Civil. Então, a Lei 12.680 ela vai ser um norte e os estados serão um dos entes que farão parte de todo o sistema de defesa civil, de organização e de atuação nas atividades de defesa civil, né? Mas isso é para a matéria de defesa civil. E aí temos o parágrafo 6º desse artigo 144, que vai dizer: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, mais uma vez, eu trouxe a subordinação, né, do Corpo de Bombeiros. A autoridade máxima nossa é o chefe do Poder Executivo, que é o governador do estado do Rio de Janeiro. E aí eu trouxe ali do lado, só para vocês perceberem como a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro elas estão em sintonia. A Constituição do Estado, muitas vezes, ela fala a mesma coisa ou de maneira bem semelhante. Então, nós temos o parágrafo 5º ali semelhante ao artigo 189 da Constituição do Estado e o parágrafo 6º semelhante ao artigo 184 da Constituição do Estado. E aí, continuando, eu aproveitei e fiz um resumo do que é o CBMERG, né? Dentro da organização do Estado. Nós somos um órgão do Poder Executivo. E aí também, só a título de curiosidade, nós somos um órgão. E o que é um órgão? Na verdade, é uma organização desprovida de personalidade jurídica. Ou seja, nós não temos personalidade jurídica. Nós somos um órgão. A pessoa jurídica é o Estado do Rio de Janeiro, é o ente federativo. Então, isso é interessante saber, só para a gente, às vezes, não falar besteira e falar que a gente vai entrar com uma ação contra o Corpo de Bombeiros. Na verdade, a gente não entra com uma demanda no judiciário contra o Corpo de Bombeiros. A gente entra contra o ente federativo, contra a pessoa jurídica da qual faz parte esse órgão. Então, no caso, quando a gente demanda, quando a gente tem algum problema dentro da instituição, dentro do Corpo de Bombeiros, e a gente leva isso à tutela do judiciário, a gente faz através por meio de petição, dando início a uma ação judicial, e essa ação é contra o Estado do Rio de Janeiro, né? Contra a pessoa jurídica, que é o Rio de Janeiro. Então, nós somos um órgão de um dos poderes, e esse poder é o poder executivo, é aquele que tem a função de administrar, de executar
né, as leis. E ele está subordinado ao chefe do Poder Executivo, ele está subordinado ao governador do estado do Rio de Janeiro. Como foi falado, tanto como está expresso tanto na Constituição do estado do Rio de Janeiro quanto na Constituição Federal. E aí o que é esse corpo de bombeiros? É composto por que tipo de servidor, né, de funcionário público? Tem vários termos que eles são diferentes e também não cabe aqui essa diferenciação, cabe entender que nós somos militares do Estado. E é um órgão da segurança pública. E aí é só interessante falar que, na verdade, hoje talvez a gente não consiga enxergar isso na prática, porque a gente faz parte da Secretaria de Estado de Defesa Civil, mas como um dado histórico, a gente já foi da Secretaria de Estado de Segurança, juntamente com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E aí nós saímos dessa Secretaria de Estado de Segurança, passamos a fazer parte da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Quem estuda a história do Corpo de Bombeiros consegue ver essas transições. A gente também já foi da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. Hoje regressamos para a Secretaria de Estado de Defesa Civil, até porque o secretariado é uma organização que cabe ao chefe do Poder Executivo, então ele pode mudar, mas em regra a gente tem sempre permanecido dentro da Secretaria de Estado de Defesa Civil e a Polícia Civil e Polícia Militar como Secretaria de Estado de Segurança. Hoje, atualmente, nós temos também separada a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Defesa Civil. Estamos todos separados, mas a Constituição Federal nos coloca como um órgão da segurança pública. Então, quando o tema é segurança pública, quando existem algumas alterações que atinja de maneira geral a segurança pública, a gente acaba estando abarcado porque constitucionalmente nós somos órgãos da segurança pública, tá? É uma força auxiliar e reserva do Exército e pautado na hierarquia e na disciplina. Mais uma vez eu trouxe esses princípios que são princípios constitucionais. Então, na verdade, quando a gente estrutura o CBMERG assim, olhando para ele, tudo que está sendo dito aí é dito expressamente, não é deduzido, não é doutrinário, isso está sendo dito expressamente nas nossas constituições, Constituição Federal e Constituição do Estado. Nós somos um órgão do Poder Executivo subordinado ao governador do Estado do Rio de Janeiro, composto por militares do Estado, é um órgão de segurança pública, força auxiliar e reserva do Exército, e até por isso nosso fardamento, nossas graduações e postos são semelhantes ao do Exército, né? E pautado na hierarquia e disciplina. Bom, encerro por aqui a parte 1 dessa aula, para a gente entrar na parte 2, que vai ser o capítulo 2, né? Poder de polícia. Até já!